Leitura bíblica diária do dia 17 de fevereiro de 2021. A paz do Senhor. Antes da leitura, deixe o seu like e, se é a sua primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Vamos ler. Provérbios, capítulo 10, versículos de 1 a 2. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Salmo, capítulo 36, versículos de 1 a 12. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 38. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho rompe os odres e entorna o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos,
E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, comeram e começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: Nunca lestes o que Davi fez quando estava em necessidade e teve fome, e ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Levítico, capítulo 4, versículos de 1 a 35. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma mulher pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a frissura, e toda a gordura que está sobre a frissura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirá-los-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça, e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará para fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza se queimará. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor,
aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar, e fará a estes novilhos como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará. E o sacerdote por eles fará propiciação, e lhes será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois, o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote, com o seu dedo, tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois, o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, todo o restante do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será
perdoado. Levítico, capítulo 5, versículos de 1 a 19. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia, temerariamente, com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e outro para holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça, junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a cabeça do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue, espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto, conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado. E o restante será do sacerdote, como a oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando uma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor, pela expiação, um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpada,
e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote, por ela, fará expiação do erro que cometeu sem o saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado diante do Senhor. Graças a Deus, chegamos ao final de mais uma leitura bíblica diária, desta feita do dia 17 de fevereiro de 2021. Obrigado pela tua companhia, Deus te abençoe e toda a tua família e te dê muita prosperidade em nome de Jesus. Até amanhã, nos permitindo o nosso Deus.